Gente, essa é a cidade onde eu resido, é conhecida como Terra dos Poetas. Aqui é uma cidade pacata, ordeira e boa de se morar. O custo de vida é essencialmente normal. Se você tiver um concurso público ou alguma renda, você vive aqui com a maior tranquilidade. Aqui é 120 quilômetros até a capital pernambucana, que é o Recife. E aqui você encontra muita passividade. Aqui onde eu estou mostrando a você mesmo é um rio que atravessa a cidade, um rio que tem histórias aqui, não só história de coisas ruins, mas histórias, porque onde há rio há vida, há flora, há fauna. Apesar de que esse rio já trouxe bastante prejuízo em 2010 e as outras enchentes que se sucedeu, que transbordou, deixando a cidade praticamente destruída em alguns pontos. Mas fora isso, o povo forte daqui se ergueu, se levantou com uma fé inquebrantável e com pouco tempo as coisas estavam funcionando, que nem Hiroshima e Nagasaki. O povo se uniram, tiveram força e se levantaram e conseguiram fazer funcionar Hiroshima e Nagasaki novamente. Pois bem, a mesma coisa aconteceu com aqui, só que foi diferente os elementos. Aqui foi água, Hiroshima foi uma bomba atômica. Fez-me lembrar, na realidade, uma história bastante interessante. Quando as pessoas me perguntam se eu estou bem, eu normalmente digo a elas o seguinte: estar bem tem mais a ver com a sua atitude do que com as circunstâncias, porque as circunstâncias nunca vão estar favoráveis para você realizar um projeto, para você tomar alguma atitude. Lembre-se sempre que você tem que aprender a crescer nas dificuldades. Claro que você vai errar. Erros faz parte do aprendizado. Você já imaginou como Thomas Edison tentou mais de 1000 tentativas para fazer com que a lâmpada de algodão acendesse, se ele fosse desistir? Ele continuou e temos aí, graças a ele, o rádio, a pilha, a lâmpada incandescente e tantos outros inventos que ele descobriu, que ele pôde inventar. Então, persevere, independentemente de que qual seja a dificuldade. Lembre-se sempre de uma coisa: se você insistir, até uma montanha pode ser demolida, tirando pedra por pedra. Aí vai depender de você. Nós somos o arquiteto responsável pela nossa própria prosperidade. Você é quem decide quem você quer ser. Eu me lembrei de uma história que em uma selva estava uma discussão muito grande para saber quem era o rei, pois ali havia dois leões. E os bichos se reuniram e disseram assim: bom, nós temos dois leões. Em um rei, em um palácio, não pode haver dois reis, só pode haver um. E para nós nos reunimos aqui para chegarmos a um acordo para saber qual deles será o nosso rei. De repente foi convocado aquela assembleia e todos deram a sua opinião, e uma opinião mais solidificada veio de um macaco. Ele disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, está vendo aquela montanha gigantesca lá? Vamos levar os dois e vamos propor o desafio a ele. O que chegar ao topo da montanha será o nosso líder. A montanha era uma montanha bem enorme. Aí o desafio estava estabelecido e, de repente, o primeiro leão subiu. Quando ele
chegou a uma certa distância, ele escorregou, não conseguiu completar a tarefa. De repente, o segundo leão subiu mais alto do que o primeiro. De repente, ele não conseguiu completar a tarefa. E daí, nenhum dos dois conseguiram. Aí, em caminho, voltando para a selva novamente, os bichos ficaram confusos e conversando entre si. E agora? Nenhum dos dois conseguiu. Quem será o nosso rei? Quem será? E ficaram naquela indagação. De repente, uma águia que estava voando acima da cabeça dos animais ouviu a conversa. Disse: eu sei quem será o nosso rei. Sabe? Por quê? Porque eu observei a conversa dos dois leões. Todos dois fracassaram. Um deles disse assim: Montanha, você me venceu. Nunca mais eu vou tentar. Nunca mais eu vou tentar subir você. Você me venceu. Mas o segundo disse: Montanha, você já cresceu o que você tinha de crescer. Eu ainda estou em fase de crescimento. Vai chegar um dia de eu subir no topo. Eu nunca vou desistir. Vou parar por um pouco de tempo. Depois vou retomar forças para subir novamente. Gente, que grande lição. Nunca desista dos teus objetivos porque você fracassou. Porque alguém lhe atrapalhou. Pare um pouco, tome o fôlego, respire, depois volte a tentar novamente. Então, pois é, pessoal. Isso é o segredo do vencedor. A gente não perde quando fracassa, a gente perde quando desiste. Não desista por nada, porque o que você for fazer, sempre há erros e acertos. O fracasso deveria ser nosso maior professor e não nosso coveiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, quando fracassam depois de 2, 3 tentativas, ele morre com aquilo que ele queria almejar. É como se ele entrasse dentro de um caixão e mandasse alguém pôr a tampa e fechasse com prego. Sendo que o fracasso poderia ser o seu maior professor e incentivador. Erros faz parte do aprendizado. Toda pessoa que é um mestre hoje, porque ele errou muito antes de ser mestre. Eu estava falando, dando uma certa definição, dizendo o seguinte, que um mestre simplesmente é alguém que errou mais do que uma pessoa comum ousou errar. Por isso que ele hoje é um mestre. Então, eu me despeço de você, deixando essas reflexões e pedindo para você se inscreve no meu canal. O nome do meu canal é Sucesso de Amanhã Começa Hoje. Deixa teu like, ativa o sininho. Valeu, muito obrigado.